Essa imagem desse afago às pessoas que estão ali, porque Isabel Mega, num momento de baixa popularidade, essas imagens fazem a diferença. A gente não sabe se elas são fortes o suficiente para abafar o que você está comentando com a gente, né? Foi emendando uma crise na outra, porque é o Pix, é o IOF, é o INSS, mas são imagens que importam, né, Isabel Mega? É a imagem que o governo gostaria de ter, de fato, né? De um Lula próximo da população, de um Lula que volta a se conectar com parcelas do eleitorado que foram ficando para trás diante de tantas crises e, sobretudo, de dificuldades agudas no dia a dia das pessoas. A gente fala de crise de comunicação e por aí vai, mas até os petistas mais pé no chão, o que eles avaliam que, de fato, a impopularidade tem por trás uma dificuldade de você ter prato de comida na mesa, porque está tudo muito caro. E o momento ainda é de tentar fazer essa correção de rota. Eles afirmam que é possível, que tem tempo para isso. É por isso que quando a gente fala desse patamar que a Quest nos traz de 57% e a gente compara com o dado da última pesquisa antes da crise do INSS e traz um número que está dentro da margem de erro, Elisa, lá em março era 56, hoje é 57, enquanto a aprovação em março era 41%, hoje é 40%, olha aí os dados para ficar mais claro para quem está assistindo a gente. Tem um certo nível de alívio, porque piorar não piorou. O problema é a desaprovação continua muito alta. E por que a desaprovação continua muito alta? É essa investigação que a Quest tenta fazer e que o governo também está tentando responder. O que o Felipe Nunes, da Quest, explica a respeito disso? Ele diz que a manutenção dessa alta desaprovação vem de um desequilíbrio de informações. O volume de notícias negativas sobre o governo, na avaliação da Quest, foi mais que o dobro de notícias positivas no mesmo período. Então, isso tem atrapalhado também o governo. Agora, ficar na margem de erro, mesmo com uma baita crise, que é perversa, que mexe com uma população sensível, que é a população que recebe aposentadoria e também outros benefícios previdenciários, os pensionistas, é algo que está sendo muito bem pontuado ali por fontes próximas ao presidente Lula como até um certo alívio. Bom, não pioramos, ficamos no mesmo patamar, então é um ponto de partida. O que tem por trás é a dificuldade de fato, você sair da impopularidade. O PT esperava sair da impopularidade ao longo dos meses que foram se passando depois da crise do Pix, que teve um efeito certeiro também, e isso não aconteceu, porque veio outra crise, e uma crise ainda pior, que é a crise do INSS. Então, qual que é a aposta que a gente tem daqui para frente? É estabelecer marcas. É essa a aposta, é o que a Clarissa estava falando dessa imagem de Lula, pai dos pobres. Ontem não foi à toa, Elise, a gente trouxe aqui no live a coletiva de imprensa do presidente Lula. No início, antes das perguntas, o que o Palácio do Planalto faz? Tenta guiar a conversa. Como é que faz isso? Com agenda, mostrando qual é a agenda de programas que vão ser lançados, mostrando qual é a agenda do presidente da República em termos de viagens, falando da França, falando de cúpulas internacionais que vão acontecer no Brasil, qual a discussão que o governo brasileiro quer ter, mas, sobretudo, essa agenda de medidas voltadas para a população. É o programa de reforma de casas que está em gestação, são as medidas de atenção àquele trabalhador por aplicativo que está entregando comida na casa das pessoas e que precisa de um olhar mais sensível. São os caminhoneiros. Tudo isso apareceu no Palácio do Planalto, com Lula tentando guiar a narrativa dessa conversa. É nisso que eles apostam. O que eles afirmam é que ainda há tempo para correr atrás disso. Agora tem um detalhe, não pode vir outra crise, porque isso aí dificultaria muito o cenário.